Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e anunciaram dizendo, é, ou, anunciaram dizendo, é, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael, toma um presente na tua mão e vai encontrar-se com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo, hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer, sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse, vai e dize-lhe, certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e ficou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse a Azael, por que chora, meu senhor? E ele disse, porque sei o mal que há de fazer aos filhos, porque eu sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Azael, pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio ao seu senhor, a qual lhe disse que te disse Eliseu. Disse ele, disse-me que certamente sararás. E sucedeu a outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. O reinado de Jorão, de Jeorão. E no ano quinto de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada aos seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, pelo que Jeorão passou a Zaí e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbina no mesmo tempo, o mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias, no ano 12 de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, e era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Atalia, filha de Onri, rei de Israel, e andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe, e foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Gisrael das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Gisrael, porquanto estava doente. Capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel e mata
a Jorão e a Jezabel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolha de azeite na tua mão e vá-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nice, e entra e faz que ele levante do meio de seus irmãos e leva à câmara interior. E toma a almotolha de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça, e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam sentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor e sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que se vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei a Acabe todo o varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe é de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Abias. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Israel. Não haverá quem a entende, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai, tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhe disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora fazem-no saber. E disse: assim e assim. E falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e pôs-se debaixo dele no mais alto degrau e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nice, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar de Israel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Assíria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar a isso em Israel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se de Israel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, que descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Israel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga a paz. E o cavaleiro e foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não voltava. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens eu, ou tu, que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como um andar de Jeú, filho de Nice, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro.
e aparelharam seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, os de israelitas. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que tenho eu com a paz, enquanto as prostituições da tua mãe, Jezabel, e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: tomam, lançam no pedaço do campo de Nabote, os israelitas. Pois lembra-te que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe, seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço de campo. E diz o Senhor: agora, pois, toma-o, lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. Porque vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibreão, e fugiu para Meguido, e morreu ali. E seus servos os levaram no carro a Jerusalém, e sepultaram na sua sepultura, junto aos seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede, os cavalos, e Jeú atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e o fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel, né? Então, a gente finaliza a leitura no dia 15, em nome de Jesus.